Saudamos a igreja com a paz do Senhor. Convido a igreja a abrir sua Bíblia, livro de Mateus, capítulo de número 2. Livro de Mateus, capítulo de número 2. Melhor dizendo, a partir do capítulo de número 1. Mateus, capítulo de número 1, versículo de número 18, diz assim a palavra do Senhor. O nascimento de Jesus Cristo foi assim. Maria, a sua mãe, estava prometida para casar com José, mas antes de se unirem, ela se achou grávida pelo Espírito Santo. José, com quem Maria estava para casar, sendo um homem justo e não querendo envergonhá-la em público, resolveu deixá-la sem que ninguém soubesse. Enquanto ele refletia sobre isso, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor dizendo: José, filho de Davi, não tenha medo de receber Maria como esposa, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz a um filho e você porá nele o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados dele. Versículo 1 do capítulo 2. Tendo Jesus nascido em Belém da Judeia, nos dias do rei Herodes, eis que vieram os magos do Oriente a Jerusalém e perguntaram: aonde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Ao ouvir isso, o rei Herodes ficou alarmado e com ele toda Jerusalém. Então Herodes convocou todos os principais sacerdotes e escribas do povo e lhe perguntou onde o Cristo deveria nascer. Eles responderam: em Belém da Judeia, porque assim está escrito por meio do profeta: e você, Belém, terra de Judá, de modo nenhum é a menor entre as principais de Judá, porque de você sairá o guia que apacentará o seu povo, o meu povo Israel. Com isto, Herodes, tendo chamado os magos para uma reunião secreta, perguntou-lhes sobre o tempo exato em que a estrela havia aparecido. E enviando-os a Belém, disse: vão e busquem informações precisas a respeito do menino, e quando tiverem encontrado, avisem-me para que eu também possa o adorá-lo. Depois de ouvirem o rei, os magos partiram, e eis que a estrela que viram no Oriente ia adiante deles, até que chegando parou sobre onde o menino estava. E vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se o adoraram. E abrindo seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas de ouro, incenso e mirra. Amém? Poder sentar em nome do Senhor Jesus. Cadê o nosso tecladista, irmão Lázaro? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amados, dentro desse contexto de Natal que nós estamos vivenciando, queremos trazer uma palavra dentro desse contexto. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus. Amados, poder falar do nascimento de Jesus Cristo é poder falar daquele que marcou o tempo, marcou a era, marcou o calendário, porque nós vamos perceber, por intermédio da palavra de Deus,
que nenhum outro teve o poder e a capacidade de marcar o tempo, de dividir o calendário, assim como Jesus Cristo marcou, assim como Jesus Cristo dividiu. Ele vai ser alguém que vai ser lembrado, que vai ser mencionado como alguém que literalmente dividiu o calendário, quando vamos perceber que Ele é aquele, louvado seja o nome do Senhor, que marcou o tempo e marcou a era. Louvado seja o nome do Senhor. E podermos falar do nascimento de Jesus Cristo é poder dizer que foi um presente que o Senhor deu para a humanidade. Falar do nascimento de Jesus Cristo é poder entender que o Senhor presenteou a humanidade. Porque nós percebemos pela palavra de Deus que a humanidade outrora havia perdido. A humanidade outra hora havia, louvado seja o nome do Senhor, perdido. A humanidade no passado, por intermédio da representação de Adão, havia perdido a voz de Deus, havia perdido a presença de Deus, havia perdido o privilégio de poder desfrutar da presença de Deus. E a gente vai perceber que em sua misericórdia aprouve Deus presentear, louvado seja o nome do Senhor, a humanidade com Cristo encarnado. Porque como nós havíamos dito no princípio, a humanidade, Gabi, por conta da desobediência, havia perdido. Perdeu a voz de Deus, perdeu a presença de Deus, perdeu o privilégio de poder desfrutar de um Deus que todas as tardes descia naquele jardim para se relacionar com Adão. A humanidade perdeu esse privilégio. Mas como a palavra diz que Deus, Ele é grande em misericórdia, aprove Ele, louvado seja o nome do Senhor, presentear a humanidade com a presença de um Cristo que iria tirar o pecado do mundo. Louvado seja o nome do Senhor. E isso nos faz entender o verdadeiro sentido do Natal. O Natal não é simplesmente aquilo, louvado seja o nome do Senhor, que a mídia propaga, a prosperidade de presente, a prosperidade de mesa farta. Não, louvado seja o nome do Senhor. O verdadeiro sentido do Natal é um Cristo se concretizando por intermédio da misericórdia de Deus, reconciliando o homem com Deus. A humanidade havia perdido esse privilégio. Mas o que é lindo de se ver é que mesmo a palavra nos mostrando Adão pecando contra Deus, Adão desobedecendo o decreto da palavra de Deus, o que é lindo de se ver dentro da Escritura Sagrada é que depois daquele momento, depois daquela ocasião, aprove Deus, louvado seja o nome do Senhor, trazer, diácono Paulo, à boca dos profetas uma boa notícia. Porque o que havia para a humanidade era morte, o que havia para a humanidade era separação, o que havia para a humanidade era condenação. Mas aprove Deus agora, passado esse tempo, visitar a boca dos profetas, trazendo agora uma boa notícia. E a Bíblia diz que é notícias de salvação. Ele visita a boca dos seus profetas com a boa notícia, com a boa nova.
E é interessante, louvado seja o nome do Senhor, perceber que a notícia que agora enche a boca dos profetas é notícia de boa nova, porque é notícia que traz esperança, é notícia que traz alegria, é notícia que traz expectativa, é notícia que agora traz salvação para a humanidade. Traz expectativa, porque outra hora, sem Cristo, não havia expectativa. Traz esperança, porque quem não tinha esperança, agora na chegada dele tem. Louvado seja o nome do Senhor. Traz, louvado seja o nome do Senhor, salvação, porque outra hora para o que não tinha salvação, na chegada de Cristo agora tem salvação. E os cegos que diga, porque quando ele veio, quem não via agora está vendo, quem não ouvia agora está ouvindo, quem estava prostrado agora está andando, quem tinha pecado agora estava sendo perdoado, somente porque agora está se concretizando as boas novas de salvação. Deus visita a boca dos seus profetas, trazendo a boa notícia. E começa desde o princípio, ali no livro de Gênesis, como foi bem ensinado aqui pelos jovens, louvado seja o nome do Senhor. Passado aquele momento de queda, passado aquele momento de desobediência, logo vai surgir um apontamento da palavra, indicando que viria um Emanuele, que iria esmagar a cabeça de Satanás. Deus visita a boca dos profetas, trazendo a boa notícia. E a gente vai perceber que os profetas, quando eles começam a profetizar, louvado seja o nome do Senhor, o profeta Miqueias, no capítulo de número 5, versículo de número 2, ele começa a dizer: olha, tu, ó Belém, posto como pequena diante das milhares de Judá, de ti sairá o Senhor de Israel. O profeta Isaías, no capítulo 9, versículo 6, ele profetizando também, ele vai dizer: olha, porque um menino nasceu, o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será chamado Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Essa é agora o conteúdo que começa a encher a boca dos profetas. Houve queda, houve separação, houve condenação, houve ruptura, mas é lindo de se ver que quando o profeta Isaías, entre tantas profecias que Deus colocou na boca de Isaías para profetizar a concretização do nascimento de Cristo, aonde Gabi não tinha exatamente perspectiva e esperança de nada, agora aparece Isaías profetizando para o povo de Israel, e a profecia que carrega na boca do profeta Isaías é dizendo: olha, haverá um rebento que surgirá, louvado seja o nome do Senhor, da raiz de Jessé, que vai trazer renovo, que vai trazer vida, que vai trazer esperança. Louvado seja o nome do Senhor. E nós olhamos para você, você olha para mim, e podemos ver o fruto desse renovo, o fruto desse rebento, o fruto dessa esperança. Isaías profetizando vai dizer: olha, vai vir, louvado seja o nome do Senhor, que vai trazer rebento,
E o capítulo de número 2, ele vai falar acerca do nascimento de Cristo. O capítulo de número 1 vai nos dizer a maneira como foi o nascimento de Cristo. Porque os profetas no Antigo Testamento haviam profetizado. Mas quando chega o capítulo de número 1 do livro de Mateus, é o momento da concretização. E o último mensageiro agora vai ser o anjo Gabriel. E Mateus e Lucas, ele vai trazer o anúncio acerca do que houve quando o anjo Gabriel trouxe a notícia para Maria. Porque Isaías também já havia profetizado que de uma virgem nasceria o Cristo. E o capítulo de número 2, ele vai mostrar acerca desse momento. A palavra vai nos dizer que estava, louvado seja o nome do Senhor, Maria, na sua terra, no meio da sua parentela, vivendo a sua vida, quando aprouve Deus se revelar para Maria e dizer: Maria, salve agraciada, tu és a escolhida, Maria, para carregar o projeto. Tu és a escolhida, Maria, louvado seja o nome do Senhor, para ser a hospedeira do projeto. A Bíblia vai dizer que Maria já estava com casamento contratado para com José. A Bíblia vai dizer que José, ele cogitou na sua mente em deixar Maria, para que ela não fosse exposta à vergonha. Mas é lindo de se ver, porque a palavra vai nos dizer que enquanto ele cogitava, enquanto ele refletia, estava apenas no campo do pensamento, Deus se revelou para José e disse: José, louvado seja o nome do Senhor, não tenha medo de receber Maria, porque ela é, louvado seja o nome do Senhor, louvado seja Deus, como a sua esposa, porque nela foi gerado, por fruto do Espírito Santo, o Cristo. Aí no versículo de número 21, ele vai dizer: olha, ela dará à luz a um filho, e você porá nele o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Olha agora o significado do Natal sendo exposto pelo próprio Deus. Você porá nele o nome de Jesus, e ele salvará o seu povo dos pecados. Natal é isso, é um Cristo nascendo para tirar o pecado da humanidade. A Bíblia vai nos mostrar que Mateus e Lucas, eles vão relatar a maneira como Maria vai receber a mensagem, a forma como José, ele vai reagir. Eles vão dizer aquilo que Maria vai dizer para o Senhor. Mas sabe o que eu acho lindo? É que diferente de Mateus e diferente de Lucas, é a maneira como João, no capítulo de número 1, ele vai falar acerca da encarnação do Verbo. Porque há quem pregue por aí uma teologia desvirtuada, dizendo que Jesus foi o plano B, dizendo que Jesus foi a segunda opção,
dizendo que Jesus foi a segunda bala que Deus tinha como opção para resolver o problema da humanidade. E João, no capítulo de número 1, quando agora ele está com o seu direito de fala, ele começa no Evangelho, capítulo de número 1 e versículo de número 1, dizendo: no princípio ele era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas que foram feitas por ele não seriam feitas, louvado seja o nome do Senhor, se não fossem feitas por ele. João, diferente de Mateus e de Lucas, ele vai predatar a existência de Cristo antes do haja luz. Isso desconstrói toda e qualquer argumentação de dizer que Jesus foi a segunda opção de Deus. Não. João vai dizer que antes do haja luz, o verbo já estava com Deus. Que antes da humanidade representada por Adão pecar e cair, aleluia, ele já estava lá com Deus. E a Bíblia diz que aquele que era tão esperado agora vai nascer. Ele era tão esperado que a palavra vai nos dizer que havia um homem, Simeão, que tinha tanto desejo de o vê-lo. Simeão foi alguém que recebeu do Senhor a palavra dizendo que ele não morreria sem antes contemplar o Cristo. E o capítulo de número 2, ele vai nos falar acerca desse nascimento. Tendo Jesus nascido em Belém da Judeia, nos dias do rei Herodes, eis que vieram os magos do Oriente a Jerusalém e perguntaram: aonde está o recém-nascido rei dos judeus? A primeira coisa que a gente vai perceber aqui é Jesus nascendo em Belém da Judeia. Belém da Judeia era uma cidade pequena, era uma cidade simples, mas a gente vai perceber que é exatamente nesse lugar que Jesus vai nascer. Em um lugar simples, em um lugar pequeno, em um lugar onde talvez geograficamente muitos não dava nada, mas a palavra vai dizer que Belém de Judá se tornou honrosa, se tornou prestigiada, somente porque o grande, o Cristo nasceu nela. A Bíblia vai nos mostrar que Belém de Judá era pequeno, mas somente porque Cristo nasceu nela, ela se tornou grande em honra. Versículo 6, o profeta Isaías, ele vai dizer: e você, Belém, da terra de Judá, de modo nenhum é a menor entre as principais de Judá, porque de você sairá o guia que apacentará o povo de Israel. Eu quero dizer para você nessa noite que aonde Cristo é gerado, louvado seja o nome do Senhor, não é algo simples. Aonde Jesus entra, o ambiente não é o mesmo. É só olhar para nós. Não éramos nada, não tínhamos nada, ninguém nos dávamos nada, mas a palavra vai nos dizer que Ele nos amou. A diaconisa Thaís passou por aqui e disse, louvado seja Deus, que Ele nos ofertou o seu amor, nos amando primeiro. Aí a Bíblia vai dizer que Belém de Judá era pequeno,
Mas agora Isaías profetizando, ele vai dizer: olha, Belém de Judá, de modo nenhum serás pequena, porque de ti sairá o apacentador de Israel. Eu quero dizer para você que está aqui nessa noite, que ainda não tomou a decisão de servir a Cristo. Cristo quer ser gerado em você. Cristo quer ser gerado dentro de você. Louvado seja o nome do Senhor. E o gerar de Cristo dentro de você trará honra para a sua vida, mudança para a sua vida, novidade para a sua história. Louvado seja o nome do Senhor. Porque Belém, sendo pequena, recebeu de Deus honra somente porque Cristo veio de lá. E tendo Jesus nascido em Belém da Judeia, a Bíblia diz que vieram os magos. Os magos eram estudiosos, que estudavam o tempo e estudavam astrologia segundo o estudo. A Bíblia diz que eles avistam a estrela que aponta no céu, indicando o nascimento de Cristo. É interessante que eles chegam e eles dizem: olha, aonde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no oriente e viemos para o adorar. Duas coisas, Neide, a gente percebe aqui dentro do texto. Eles saem de muito longe com o intuito de adorar. Duas coisas a gente vai perceber aqui acerca do esforço e a disposição em reconhecer o Cristo para adorar. Porque a Bíblia vai dizer que ele sai do oriente, e o estudo vai dizer, meu diácono Paulo, que era quilômetros de quilômetros de quilômetros de distância. Mas quando eles vê o sinal da estrela apontando no céu, a Bíblia vai dizer, louvado seja o nome do Senhor, que eles não olham para o cansaço, ele não olha para o caminho, mas a Bíblia vai dizer que ele se levanta, ele se disponibiliza e vai atrás de Cristo. A Bíblia diz que eles se levantam para adorar. Eles reconhecem que aquela estrela está apontando o nascimento de Cristo. Mas o versículo de número 3 vai dizer que ao ouvir isso, o rei Herodes, ele ficou alarmado. Herodes era alguém que era fanático pelo poder. Herodes era alguém, louvado seja o nome do Senhor, que era carrasco. E tendo agora Herodes, tendo medo de perder o trono, a Bíblia diz que Herodes ficou perturbado. E ele vai perguntar: olha, aonde é que há de nascer o rei Jesus Cristo? E vão dizer: em Belém. A Bíblia vai dizer que o rei Herodes, ele vai ter uma postura como de quem quer adorar a Cristo, e vai dizer para os magos: olha, vão a Belém de Judá e busquem informações mais precisas e tragam de volta para que eu possa o adorar. Mas na verdade Herodes não queria adorar, Herodes queria matar. Porque na verdade a postura de Herodes não estava apenas revelando o medo de perder o poder, mas na verdade havia também a influência do mal, a influência de Satanás, porque Satanás conhecia quem era aquele menino, e havia a profecia estabelecida sobre o Cristo, que dizia, Leomir, que ele iria esmagar a cabeça de Satanás. Então agora Herodes finge que quer adorar, mas ele não quer adorar, ele quer matar. A Bíblia vai nos dizer que os magos vão, e o versículo de número 9 vai nos dizer que a
A estrela guia, esposa do meu pastor, estava apontando o caminho, direcionando os magos aonde Jesus estava. E ia diante deles a estrela guia, até chegar o menino aonde estava. Aquela estrela guiou os magos, conduziu os magos para onde Cristo estava. E nessa noite a palavra também simboliza aqui a estrela guia, porque a estrela apontou o caminho, a estrela apontou a direção, a estrela conduziu. E nessa noite o Espírito Santo, aquele que convence o homem do pecado, do juízo e da justiça, ele também aponta a Cristo, o caminho da adoração, o caminho da salvação, porque já foi dito aqui nessa noite que ninguém chega a Deus a não ser por Cristo. E aqueles magos, André, eles saem andando, e a Bíblia diz que a estrela sai guiando, sai conduzindo, sai apontando o caminho. E a palavra, ela faz exatamente isso. Ela nos leva a Cristo. A palavra, Gabi, faz essa condução. Ela nos mostra o caminho. E a estrela estava ali guiando. Ele dando o passe e a estrela guiando, mostrando aonde Cristo estava. E a Bíblia vai dizer que a estrela vai adiante. Quando chega Lázaro, aonde o menino estava, a Bíblia diz que a estrela parou. E a estrela indicou, dizendo: olha, é aqui aonde o rei está. E a palavra, ela também aponta quem é o rei. Ela aponta também quem é o Senhor dos senhores. Louvado seja o nome do Senhor. Porque há quem pregue por aí que fulano é rei, que Beltrano é rei. Mas a palavra, a guia da igreja, o guia do cristão, vai nos dizer que somente Cristo é Senhor, que somente Ele é Rei dos reis, que somente Ele é Senhor dos senhores, que somente Ele salva, que somente Ele liberta. A palavra nos aponta isso. E quando a estrela para onde o menino está, a palavra vai nos dizer que os magos, Gabi, entram dentro de casa, olham para o menino, entra, louvado seja o nome do Senhor, aonde o menino está. E a palavra diz que dentro daquela casa tem culto. Porque aonde Jesus está, tem que ter culto. Aonde Jesus está, tem que ter celebração. E eu quero dizer para você, Jesus está aqui. Talvez que você nesse Natal está procurando motivos para se alegrar. Talvez que você está buscando, talvez a alegria em vestimenta, na comida que talvez não está tão farta na mesa. Mas eu quero dizer para você que o Natal é Cristo. Que o Natal é Cristo. Que o Natal é Cristo. 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 Então celebre o Senhor. A Bíblia diz que quando os magos entraram dentro da casa, sabe qual foi a postura deles? Eles se prostraram. E aonde Jesus está, tem que ter prostração de alma. Oh, aleluia. Aonde Jesus está, tem que ter reverência. E prostrando-se, adoraram. E sabe qual é a prostração que o Senhor quer de nós nessa noite? Às vezes não é nem a prostração do joelho.
Porque às vezes a limitação do joelho, a idade não deixa nem se prostrar, mas às vezes o joelho não se prostra, mas a alma se prostra, o coração se prostra, a devoção se prostra. E a Bíblia vai dizer que quando eles entraram dentro da casa aonde Jesus estava, oh glória, Jesus está na casa. Talvez que o número está resumido nesta noite, mas eu quero dizer para você, Jesus está na casa. Proste seu coração para Ele, devote a sua adoração para Ele, porque Ele merece ser celebrado. E prostrando-se, adoraram. E é lindo de se ver que o texto vai dizer que abrindo seus tesouros. Você trouxe algo para Ele hoje? Aleluia. Pergunta para o teu irmão: você trouxe algo para Ele hoje? Porque às vezes alguém monta a árvore, e eu não estou condenando aqui isso, louvado seja o nome do Senhor. Às vezes alguém acende o pisca-pisca, louvado seja o nome do Senhor. E eu torno a dizer, não estou condenando isso, mas eu estou perguntando para você nessa noite. Hoje é celebração de culto, você trouxe algo para Ele hoje? Porque o texto vai dizer que abrindo eles, quem? Os magos, os seus tesouros, entregaram as suas ofertas. Quem trouxe oferta para Ele nessa noite? Louvado seja o nome do Senhor. Então oferte para Ele o seu glória, oferte para Ele o seu sacrifício, oferte para Ele o seu aleluia, entregue para Ele o seu amor. Louvado seja o nome do Senhor. Arranque do tesouro do seu coração a sua oferta para Ele. E abrindo os seus tesouros, entregaram-lhe as suas ofertas, e deram-lhe ouro, incenso e mirra. O ouro representa a riqueza. Fica de pé, quero poder concluir. O ouro representa a riqueza. O incenso, o reconhecimento da sua divindade e do seu sacerdócio. A mirra, apontando o seu sofrimento. Ele é rei, Ele é rei. E abrindo seus tesouros, entregaram as suas ofertas. Qual é a sua oferta nessa noite? Quando eles entregam o ouro para Cristo, é como se, em outras palavras, eles estivessem dizendo: Tu és rei. Declare nessa noite que Ele também é rei. Rei sobre a tua vida, rei sobre a tua história, rei sobre esta casa. Ele é rei, Ele é sacerdote, porque Ele entregou a sua vida para morrer por nós, nos salvando da miserabilidade dos nossos pecados. Aquilo que ninguém poderia fazer, Ele fez. Aquilo que ninguém poderia nos dar, Ele nos deu. Louvado seja o nome do Senhor. Ele se despiu, Ele se entregou. João vai dizer que o Senhor, Ele nos amou de tal maneira que entregou seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Temos vida por conta dele, fomos salvos por conta dele, fomos resgatados por conta dele. Então celebre a Ele, entregue a Ele o tesouro que você trouxe nessa noite, tirado do seu coração. E eu quero dizer novamente para você que ainda não tomou uma decisão, louvado seja o nome do Senhor, de reconhecê-lo como o único, suficiente Salvador da sua alma e da sua vida. Hoje eis a oportunidade para você se prostrar e adorar. Que você possa nessa noite estar reconhecendo Ele
como o Senhor da sua alma, como o Senhor da sua vida, porque nesta noite Ele está na casa, e nós vimos pela palavra